começamos mais um Soluções Mulher, com Fernanda Fernandes, muito bem desenhada hoje muito aqui. Muito bem laranjada. Muito bem colocada. Agradecida. Com uma ó. Olha aí, agora você vai ter que fazer um processo de tradução. Então, porque Fernanda Fernandes está internacional, tá? Para você que nos ouve pela Rádio Boas Novas e assiste pela TV ou pelas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan, aquele cara que idealizou esse lugar aqui, esse espaço para a gente pensar, meditar, se fortalecer, se edificar. E por isso que Fernanda Fernandes, prestigiando esse espaço, está num nível, né, um nível international. Como é, Fernanda, agora? Com uma ó, ou então, Kassamida. Tá, agora você... Obrigada. Tá, mas obrigada. essa é... Coreano. Tá vendo, linguagem Andréia? coreana. Tá vendo, Andréia? É ela que ela descobriu agora esse universo e aí ela está ainda encantada. Eu sou assim, não. Eu sou assim, eu gosto. Pensa, né, Fernanda? Eu sou desse jeito. Se eu gostar de uma coisa, se for, principalmente envolvendo linguagem, eu vou fundo. Andréia Oliveira com a gente. Querida, obrigada por Obrigada estar sempre. Aqui. Participação nossa aqui é sempre boa, né? A gente sempre aprende muito. Tem um pouquinho a ensinar, mas aprende muito mais do que isso. É isso aí. E a filha de Francisca, importante a mãe das gêmeas, Stephanie Seixas. Obrigada, querida. Eis-me aqui. É muito bom sempre, de verdade estar aqui. É um programa que é sério, mas que eu venho com muita vontade de fazer, que Sim. acaba que é leve. Sim. É isso. A nossa equipe de produção está lá, olha só, Djalma pega esse take que só os considerados para a TV brasileira, Josué, Débora e Renan. Muito bem. Djalma está aqui, né? Como sempre, aqui ao meu lado. Cheguei, Brasil, Djalma. Muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que... vai nos ajudar muito, eu creio. Eu tenho uma esperança. Uma esperança aí. Como ensinar a criança a esperar? Essa perguntinha ela é muito importante, pertinente, relevante para o nosso tempo. Com certeza. Porque é aqui nesse lugar, no Soluções Mulher, que resultado de muita coisa que acontece no gabinete, a gente aqui pensa muitas coisas em relação à educação, cultura, fé e outros assuntos. Política, mas alguns assuntos são muito importantes, até no desdobramento de todos os projetos que temos no gabinete do nosso deputado estadual, meu marido, meu excelentíssimo marido. Beijo no coração, Dan, que com certeza está assistindo. Tenho certeza absoluta. Excelência. E aí, vamos pensar nisso, Andréia? Vamos. Às vezes, a gente exige da criança uma coisa, né? Você não sabe esperar, Fernanda. Você não sabe esperar, menina. Você não sabe esperar, menina. Né, Stephanie? E aí a criança olha pra gente e fala assim, mas você ainda não me ensinou. Né? Ou então demonstra... Zero possibilidade de espera. Sim, porque o adulto, para ensinar uma criança a esperar, ele precisa dominar a arte de esperar também. Precisa estar ali desenvolvendo a habilidade de esperar também. Né? E você está vendo que o assunto vai ser muito bom. Agora eu quero dedicar esse momento, que é projeto também do gabinete do nosso deputado estadual, comandante Dan, o projeto que nos leva a um período de oração, um período em que nós nos reunimos como família, como igreja, oramos uns pelos outros. Eu gosto muito de orar a palavra e no versículo que vamos dedicar aos aniversariantes, nós vamos orar. Isaías 49, o versículo 15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, ama e não ter compaixão do filho que gerou? Que pergunta, né? Haverá essa mãe, Andréia? Será que é possível? E pode ser, né? Aí o Senhor diz que, embora pode ser que ela possa esquecê-lo, né? É complicado uma mãe esquecer do filho que gerou. Mas pode ser que essa daí aconteça que uma delas esqueceu. Aí o Senhor afirma, mas eu não
esquecerei de você. O Senhor te dizendo, eu não esqueço de você. Eu não esqueço de você. Não te perco de vista. Sabe aquela coisa, onde que está meu filho? Né, Andréia? Onde foi parar? Não, mas eu te acho. Eu não esqueço de você. E nós queremos orar essa palavra. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador, nosso Senhor, como tua igreja, nós nos abraçamos à tua palavra, que nos garante que o Senhor não esquece. Não esquece de quem somos, muito mais do que temos, muito mais do que fazemos, o Senhor não esquece de quem somos. Somos amados, somos salvos, somos por Ti, Senhor, redimidos. O Senhor não esquece de nós. O preço de cada vida foi a tua vida, Jesus. Quando tu derramaste a tua vida por nós, se entregando por nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação, marcou, selou a memória de que jamais o Senhor esquecerá de nós. Que essa garantia fortaleça quem nesse momento está inseguro, amedrontado, apavorado por uma enfermidade, por uma perda, por uma situação difícil, por algum tipo de receio, por alguma decepção. Que nesse momento essa palavra consiga trazer como um azeite que aquece, que unge o coração, unge a mente, que essa palavra ela se torne o alicerce seguro de que o Senhor está. O Senhor está presente. O Senhor está. E o Senhor não esquece. Graças te damos, Jesus. Graças te damos por isso. Amém. Me vem aqui essa questão nossa, né, da nossa capacidade de ter as memórias, né, e produzir essas memórias, evocar essas memórias, né, trabalhar essas memórias, construir memórias. O cérebro humano é uma coisa belíssimo, lindíssimo. E por mais que o homem estude, o cérebro ainda fica muita coisa ainda para ser descoberta, revelada. Verdade. Mas é impressionante, fazendo uma projeção da nossa memória com a memória do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Deus. Que memória é essa a nosso respeito, né? Verdade. Que Ele não esquece da gente, né? Não fica desmemoriado. Verdade. Quem é você? Não sei quem você é. Não. Eu sei exatamente tudo sobre você. O Senhor Jesus é especialista em você. Ele sabe tudo sobre você. Nunca esqueça disso. Agora eu é que te peço para não esquecer, porque Ele não esquece. Verdade. Para você que faz aniversário hoje, então fica aí essa palavra do Senhor ao seu coração. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Pois é. Embora ela até possa esquecê-lo, mas grava isso. O Senhor te dizendo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49, o versículo 15. E olha que essa relação que Deus coloca aí é da mulher com o filho que ela está amamentando. Tu imagina uma mãe que esquece do filho que amamenta, que gerou. Não tem como. Entende essa relação? A mama enche de leite, causa todo aquele desconforto que você tem que amamentar a criança. Então, ele dá um exemplo que é quase impossível de esquecer. Mesmo assim, embora haja ainda essa possibilidade. Essa mãe que, por exemplo, está atarefada e entrou no automático, mas Deus não entra nunca no automático. Ele está sempre atento. E a memória dele sempre viva a nosso respeito. Que lindo, que lindo. Guarda isso no teu coração. Vamos então pensar, refletir sobre como as crianças aprendem, meninas? Vamos. Eu sei que é um desafio, né? Porque tem que partir de nós.
né? Isso é muito importante. Entre o adulto e a criança, quem tem mais maturidade... Teoria. Em teoria tinha que ser o adulto. Ué, né? mas não é? Sim. A criança vai precisar do adulto. Sim, não é? com certeza. E o adulto não pode cobrar da criança uma coisa que ela, na sua infância, na sua imaturidade, na sua ingenuidade, vai ter habilidade ali na relação com aquele adulto. É o adulto. Verdade. Vai precisar entender que a criança está aprendendo, ela não sabe. Ela está aprendendo. E a criança aprende por repetição. Sim. Isso. Exemplos que a gente dá todos os dias, né, Márcia? E tem que ser sempre. Sempre, Repetir desde muito de novo, pequeno. toda hora, como sempre. Tem gente que acha que criança isso com mesmo. 11 meses não aprende, com um aninho não aprende. Aprende todo o tempo. E nesse mundo que a gente está vivendo, nesse sistema que a gente está vivendo de imediatismo, de urgências, né? Tudo tem que ser tudo tem que ser para ontem, essas redes sociais que ficam mudando tudo toda hora, todo instante. Aí, o que acontece? É aprender a esperar para a criança é de um valor grandioso, Fernanda. É maravilhoso isso, porque essa criança vai desenvolver paciência, disciplina e maturidade que corresponda à sua idade. Sim. Uma criança de 5, 6 anos se comportando e reagindo como uma criança de 1, tem alguma coisa errada. Estou falando compatível, essa maturidade compatível à sua vivência, ok? E aprender a esperar é preciosíssimo. Também gera gratidão. Sim, desdobramento aí, a gente vai vendo. Eu queria que a gente começasse então, já que estamos pensando nesse aprendizado, Stephanie, Andréia, Fernanda, você que está em casa aí acompanhando, que nós pensássemos que esse aprendizado da espera, do esperar, ele forma o caráter. Essa formação do caráter, Fernanda, Andréia, é importantíssima, Stephanie. Por quê? Porque nessa estruturação, né, em que a criança ali está entendendo, aprendendo e por repetição, é preciso repetir. Sim. Mas eu já de novo, toda hora, de novo, para sempre. Por quê? Porque é aí que a criança vai ter algumas concepções nesse aprendizado da espera que a cognição dela ainda não está amadurecida suficiente para entender essa subjetividade da espera também. Isso, okay? Com certeza. E aí, por isso é que é preciso que esse adulto entenda que, naquele momento em que ensina essa criança a esperar, está ensinando ela a ter autocontrole. E isso está formando o caráterzinho dela. Com certeza. Essa compreensão de você, do adulto, é quem vai forjar o caráter do seu filho, do filho de quem está ali, até como tutor, que não seja seu filho, mas, enfim, uma criança que está sob os teus cuidados. É para a vida. Você está falando aí de repetição, né? Todo dia lá em casa, eu lembrei agora disso, né? Na minha casa, eu e meu irmão, né? No primeiro casamento do meu pai. E a minha mãe, todo santo dia, era todo santo dia que teve um dia que nós gravamos, eu e meu irmão, vamos gravar. Porque aí, quando ela falar, a gente já aperta o play, né? Vão escovar os dentes, vão escovar os dentes. Prezinho, Fernanda, Nanda, né, que ela me chamava de Nanda. Escovar o dente, escovar o dente. Todo santo dia era isso. Você sabe que o caminho, o desdobramento, porque pode ser complicado falar assim, mas como é que eu ensino a esperar? Quando a casa tem rotinas. Sim, muito bom. Quando a casa tem rotinas, tem disciplina. Disciplina, exatamente. Tem regras. Isso. Não, casa é casa, pode ser qualquer coisa toda hora, todo momento. Não. Quando a casa tem essa estrutura de rotina, disciplina, é hora de escovar o dente? Então é hora de escovar o dente. Isso. É hora de sentar para comer? Então é hora de sentar para comer. É a hora de estudar, fazer os deveres de casa? É hora de... A criança precisa de disciplina, de ordem, Andréia. A criança adora, por exemplo, quando a mãe vai fazer um bolo.
Quando as minhas filhas eram pequenas, a gente, cada uma numa cadeirinha, de joelho na cadeira, e aquele material todo, ia sujar a cozinha toda, mas o aprendizado era muito mais importante. Então, cada ingrediente que entrava ali naquela vasilha, com a forma como a gente bate, a forma já tem que estar untada, toda essa regra. Agora vamos colocar no forno. E aí elas ficavam de longe, assim, para não queimar, atenta, para ver o bolo crescer, esperar o tempo. Ó, já deu tempo, agora bora ver se já está bom o bolo. E tira, não, deixa esfriar um pouquinho para não queimar as mãos. Agora vamos fazer uma calda? Assim, agora a gente pode comer. Então, isso era todo um aprendizado que ia todos os dias na cozinha, na hora de preparar o lanche. Assim, eu percebo que algumas pessoas elas não veem prazer nesse cotidiano da vida. Sim. Né? E para a criança é fundamental, ela está inserida ali. Como é que a comida surge numa mesa? Sim. Né? Tem todo um preparo, passo a passo. A roupa que foi lavada, estendida. Tem pessoas que não têm paciência de ensinar toda essa evolução do serviço doméstico. Mas no serviço doméstico, o serviço doméstico ele ensina muita coisa. Perfeito. Então vamos acordar e tem esse ritmo. Hora de acordar, né? Tomar o lanchinho. Tem muito aprendizado. Né? Sim. E é nessa estrutura toda que a criança vai entendendo a ordem das coisas, as etapas das coisas. E com isso o aprendizado da espera acontece. Né? Eu não posso escovar o dente e fazer a tarefa ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma coisa e outra. E mesmo quando existe uma certa bagunça, um certo caos para chegar à ordem, faz parte do processo. Bom, bagunçou, agora vamos arrumar. Né? Brincamos, espalhamos todos os brinquedos, agora vamos arrumar. Pintou o papai, arrumou o papai, penteou o papai, colocou, né? Botou Bob. Menina, papai. Depois papai tem que tirar tudo aquele processo ali. Não é assim? Você falou uma coisa, processo, e é verdade. A criança, na maturidade dela, no nível dela, elas têm um brinquedinho, arranjaram um brinquedo para amanhã que me ajudou muito na hora de arrumar. Que eu começo com uma, né? Então ela já acorda para pegar o brinquedo. Tem um monte, mas elas escolheram aquele. E aí, anteontem, eu arrumando, uma ficou na hora de acordar, a outra colocar. Eu falei, agora é a vez da Alice. A Laura, não, por quê? A Laura, ela é um pouco Stephanie, sabe? Aí, por quê? Não sei o quê, eu quero. Eu falei, não, você já teve sua vez na... Ok. A Alice vendo aquilo... Hoje, é incrível, tem horas assim que eu falo, eu já cheguei a ser essa mãe, eu acho que a criança não entende muito, não. Mas entende, porque hoje a Laura ela sempre a primeira a acordar, pegou o brinquedinho, ficou brincando, arrumei. Eu falei, agora é a vez da irmã. Aí a Alice falou, mãe, vai já chegar a minha vez. E não houve nenhum tipo de choro, pelo contrário. Aí a Alice ainda deixou cair, a Laura pegou o brinquedinho e entregou, porque era a vez dela. Porque tu entrou no processo de repetir o processo. O comportamento. Sim. Sim. Né? Olha como é que é interessante isso. Quando a criança entende que ela não pode tudo, porque tudo é muito, esse adulto ensina, não, tudo é muito. Né? Sim. E quando ela entende que ela não pode tudo, e na hora em que ela quer, que ela tem que fazer esse movimento aí, pode ser frustrante para o adulto, porque ela vai chorar, ela vai se irritar, ela vai ficar... Né? Ela vai demonstrar... Agora... O adulto, entendendo que aquilo ali faz parte da imaturidade dela, é importante isso ser colocado. Sim. Porque tem adulto que não tem paciência com a imaturidade da criança. E cede muito rápido. Acha que isso é a solução dos seus problemas. Digo para você que, se você cede, o futuro vai lhe dar muito mais problema. Com certeza. Sim. É porque o adulto que cede, ele está lidando com a sua própria impaciência. Verdade. Ele está cedendo porque ele não tem a paciência de entender que aquilo ali faz parte do processo de ensino, de estruturar a criança a esperar. Agora, pode falar. Não, aí um outro sentimento também. Eu não sou mãe, né? Infelizmente não deu certo essa bênção. Ou não, né? Quem sabe. Mas o sentimento de você quer dar, por exemplo, o menino fica ali assistindo, hoje principalmente, né? As crianças, da minha época não era assim, mas as crianças de hoje, elas são obstinadas. Aí você fica com aquele sentimento de culpa. Ai, tadinho, né? Deixa eu dar logo. Eu costumo convidar a trocar a culpa pela responsabilização. Por quê? Porque quando você se responsabiliza,
você consegue lidar com aquilo de uma maneira mais razoável. Sim. Quando você entra na culpa, ela é uma espiral descendente que vai te levando para o fundo do poço. Sempre vai pintar isso, né? E é melhor trocar logo. E agora eu quero ouvir uma querida, vamos dar uma pausazinha, porque tem uma querida que está participando do nosso programa, a pastora Idete Abreu, de Benjamin Constant. Pastora Idete, fala. Olá, estou aqui para passar aqui uma mensagem especial para vocês. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder participar do programa Soluções. Um grande abraço à pastora Márcia Costa, que também faz um trabalho lindo ao lado do seu esposo, o pastor Dan, nosso deputado estadual, que tem feito um trabalho maravilhoso. E dizer para vocês que Deus levantou vocês no estado do Amazonas, para o Brasil, para fazer a diferença. E nós estamos aqui muito felizes de saber que temos representantes tão competentes como o nosso deputado, né, nosso deputado Dan, e também a senhora pastora Márcia, que faz um trabalho lindo, maravilhoso no programa Soluções Mulher. Tá bom? Um grande abraço da pastora Idete. Obrigada, querida. Tá vendo? Gostaríamos de ouvir todas as queridas pastoras, então faça contato com a gente. Tem aí o nosso WhatsApp, Fernanda Fernandes está dirigindo esse WhatsApp. Isso aí. E ela está aí, 92, código de Manaus, 993657557 é o telefone para você mandar seu vídeo, fazer esse contato sobre como é que está sendo acompanhar, assistir o nosso Soluções Mulher. Na pauta de hoje, a conversa é sobre um aprendizado extremamente relevante, que é sobre a espera. Como podemos ajudar a ensinar a criança a esperar. Essa questão aí de que quando a criança ela entende, né, que ela não pode tudo e a qualquer hora, a qualquer momento, pode ser frustrante, o adulto fica ali naquele movimento de culpa, né? Sim. E aí cede porque não tem paciência. Não, eu tenho paciência, assim, eu já cedo logo. O ceder não está relacionado a ter paciência. O ceder pode ser que você tenha menos paciência até do que aquele que resiste mais, né? Verdade. Por quê? Porque o processo de ensinar a criança a esperar vai pedir desse adulto ser mais persistente. Sim. Muito mais do que, Muito mais que a e criança. principalmente essas de hoje, com certeza. E tem um ensinamento que eu percebo, assim, né, as minhas memórias agora aqui, acessando todo o meu HD, a minha mãe dizia assim, tem hora para estudar, tem hora para brincar. Sabe que criança adora só brincar. Né? Claro. A gente só quer brincar, comer. Porque quem brinca não quer, nem pensa em comer. Tomar banho. Tomar banho. Entendeu? A gente chegava preta, né? De tudo quanto. E já queria se jogar na cama. Não, querida. O Isaac lá no sítio, com aquele shortinho dele, ele e Daniel rolando naquela terra areal. preta. Está assistindo o nosso programa. Olha aqui para você. Coraçãozinho. Pois é. E aí, nesse processo de aprendizado sobre esperar, a gente muitas vezes desiste, né? E cede, o adulto cede àquela frustração da criança, porque quer aquilo, porque tem que ser naquele jeito e tal. E aí ela não aprende a dominar os seus desejos, suas vontades. Verdade. Ela não aprende a fazer esse movimento. Não, é a minha vez, agora é a vez da irmã, mas a minha, quando chega... Ela também, se ela está forçada o tempo todo não ser a vez dela não ser priorizada, Sim. ela cede também para o Sim, outro. sim. Então é preciso ela aprender a esperar para ela entender que aquela é a minha vez. Isso. Já chegou a minha vez? Já chegou a minha hora? Mas então eu rola vou isso lá. também. Mãe, já terminou esse? Normal, Tem um momentinho do normal, desenho. Esse eu não quero. Eu sinto que rola até uma implicância. Mas eu falei, esse é o da Laura agora. E a Alice fica, já, mãe? Já? Eu acho que é outra... Vê que é a persistência, a obstinação da criança. A palavra de Deus fala Pois disso. da inclusive. estultícia. A estultícia Agora, dela. o que acontece? Ela faz esse movimento porque ela está em processo de aprendizado. Sim, com certeza. Nós, adultos, precisamos ter essa capacidade de entender exatamente que ela não sabe esperar. Isso. E se nós não repetirmos muito isso na atitude, no exemplo,
Né? Isso é super relevante. Agora, o adulto fica cobrando da criança uma coisa que ele mesmo não está experimentando, tem que começar do adulto. Né? Então, eu estou lá no sinal, aí o sinal ainda está vermelho, meu filho está sentado ali atrás do carro, aí o sinal ainda está vermelho, eu olho para o lado, olho para o outro, não consigo esperar e vou embora. Furei o sinal, a criança fica lá atrás. Ainda mais ela já recebeu a mensagem na escola que não pode fazer isso. Menina, ninguém pode nem acelerar no vermelho, tem que parar o mundo, porque o vermelho é pare. Não pode. E é ótimo. Agora, inclusive, por isso nós vamos chamar o intervalo. Por favor. Na rádio e na TV Boas Novas. Continuamos, então, nas mídias sociais aí do nosso deputado estadual, comandante Dan, no Facebook, no YouTube. E nesse caminho de exemplo sobre como as crianças aprendem é fundamental. Por quê? Porque a criança, eu me lembro, logo quando eu cheguei do Rio, aqui em Manaus, eu fui trabalhar num colégio aqui, e as crianças chegavam e tinham tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, uma regra. Ela precisa. Sim. Gente, se a casa está um caos, está uma bagunça, não é uma vez ou outra, né? Sim, porque toda casa né, acontece. Mas se a casa é regularmente um caos, uma bagunça, a criança ela vai ficar confusa na vida. Verdade. Ansiosa. Ansiosa, insegura. Sim. Por quê? Porque não tem nada, não tem regra, não tem nada. Ela fica ali solta, flutuando. Ela precisa se sustentar, se estruturar na disciplina, na regra, numa casa organizada. Aí a criança estava lá, toda direitinha, lá esperando, lá na filinha dela, tinha cada turminha, a sua filhinha e tal, não sei o quê. Aí, um belo dia, a mãe foi lá na escola, porque ela viveu uma situação comigo, que ela falou assim: se você não fizer isso para mim, eu vou te chutar. Aí eu falei: você vai me chutar? Olha, um grão de gente. Aí eu falei: você vai me chutar? Vou te chutar, porque a minha mãe disse que aqui quem manda sou eu. Eu posso tudo aqui dentro. Aí eu falei: é mesmo? E se você não fizer, eu vou te dar um chute. Aí eu falei: então vamos fazer o seguinte, coloca aí o teu pezinho e eu vou colocar o meu do lado do teu. Aí ela pôs. Aí eu falei: qual é o maior pé? Aí ela olhou: o teu, é o pezão. Eu falei: pois é, tu imagina se você me chuta, eu te chuto de volta. Aí ela: não, aí vai doer. Eu falei: pois é, a gente não pode fazer tudo aqui, não. Aqui não pode fazer tudo. Aí a mãe dela apareceu lá na escola. Voltamos, então, com a Boas Novas Rádio e TV. Aí eu estou contando uma historinha aqui para o pessoal que acompanhou nas mídias sociais, uma historinha, um episódiozinho que eu vivi com a criança numa escola, que trabalhei aqui logo quando eu cheguei. E aí ela percebeu, achando que a mãe disse que ela podia tudo, né? Na escola, não sei o quê. A mãe veio buscá-la e ela já chegou com a mochilinha dela atrás. Mãe, você não vai acreditar. Aí a mãe: o que foi? Ela disse: aqui a gente não pode tudo, não. Aqui não pode tudo. Nem esquece, né? Nem esquece. Não, é assim, o impressionante é que esse ser que hoje é tão pequeno, que amanhã vai ser um adulto, que hoje, inclusive, um adulto... Que já pode ser pai, mãe, né? Ele vai se revelar para essa sociedade, para essa família, um monstro ou uma pessoa extremamente delicada, alguém respeitosa, educada. E assim, nós somos responsáveis por isso. Perfeito. Assim, eu sou responsável por tudo que eu tenho ensinado para minhas filhas. Então, essas cidadãs do presente já e do futuro, hoje me trazem orgulho. Eu posso dizer que, graças a Deus, eu tenho tido boas conquistas. Mas esse aprendizado é constante. Uma certa vez eu conversando com uma amiga que está com filhos... A tua dedicação, né, Andréia? Ela está com a filha pequena e ela veio falar: poxa, Andréia, tanta questão, ela vem, conversa, e eu disse: esse é o momento, gasta a tua vida agora com essa fase, porque daqui a pouco ela passa, vai vir outra, não é essa mais não. Não é que vai acabar, ela só vai mudar. Sim. Então tem que ter esse empenho. Nós escolhemos ou não pela maternidade,
é algo maravilhoso que vai te trazer frutos maravilhosos, dependendo do teu empenho. Uma das características muito importantes que ajuda muito, que abençoa muito a criança no processo do ensino, do esperar, é quando esse adulto consegue ter a capacidade e usar a sua maturidade para dar respostas às perguntas das crianças. Verdade. A criança vem com uma pergunta que, no mundo dela, é extremamente importante. O adulto olha e... isso é uma besteira de criança. A criança chega e pergunta, pai, mãe, por que o céu é azul? Menina, quem não já fez essas perguntas? E eu cansava de fazer, porque eu ficava impressionada com isso. Entende? Claro. Aí você diz assim, eu vou inventar. Não, se você não sabe, faz a criança entender, então, que você não sabe tudo. E é até bom para ela. Eu não sei, mas vamos descobrir junto, vamos pesquisar. Já tem um aprendizado aí. Ela já vai lidar com a espera de o pai não sabe, mas vamos pesquisar para sabermos. Né? Estamos aqui criando possibilidades. E demonstra, inclusive esse pai, a gente, enfim, eu acho que alguns paradigmas, né, alguns pensamentos dos pais é de achar que eles têm que ser perfeitos. E que deve saber tudo. Tudo e que é muito, tem que saber tudo, dar todas as respostas. Quando você, Ou então pai, já diz logo assim, não sei. Não sei, menino, não perturba. Que pergunta? Azul, É essa? É azul porque é azul, exatamente. Ô, paciência, vamos aprimorar. Mas a gente ri assim, mas é sério. Quando você diz assim, a mamãe não sabe, meu filho. Mas eu vou pesquisar e vamos descobrir juntos. E vamos descobrir juntos. Você demonstra interesse pelo que ele está... A curiosidade dele. Ou então a criança, como no Castelo Rá-Tim-Bum, por que não? Porque não é resposta. Não é resposta, coisas que são tão simples, sabe, Márcia? Assim, tá dirigindo, já vem do trabalho, tá com a cabeça cheia, teu filho já tem habilidade para acessar o Google, por exemplo. Então, abre aí, filho, toma aqui o celular. Ajuda a mamãe. Pesquisa aí e lê para nós dois aprendermos. Perfeito, outra possibilidade. Agora, é interessante nesse processo, estamos aqui pensando como ensinar a criança a esperar. E tem que começar da gente. Se a gente está vendo que falta em nós essa habilidade de esperar, porque não estamos desenvolvendo bem a paciência, não é? Aquela coisa de entender as etapas, processos. É interessante essa habilidade, porque tudo que vem fácil também vai fácil, não é? E aí, aprender a esperar ajuda a criança a valorizar coisas, pessoas, situações, processos. Verdade. Ela aprende a esperar e aí dá valor às coisas, às conquistas, reconhece os esforços, reconhece aquele trabalho feito em relação a ela. E aí ela desenvolve também a gratidão. Você já imaginou assim? Olha só, a mãe vai e faz aquele almoço, né? E a criança, por exemplo, participou, ficou ali olhando, ajudou, né? Deixa eu fazer aqui alguma coisa para te ajudar, mãe, não sei o quê. Aí ela vê todo aquele processo e vê o quanto que foi trabalhoso fazer aquilo ali. Que bonito quando essa criança reconhece, a mãe ensina essa criança, e aí, vamos agradecer? Agradecer a Deus, agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, né, o papai que fez o churrasco, a vovó que fez o suco, sei lá. Eu gosto das coisas das culturas, entendeu? As outras culturas. A cultura coreana, por exemplo, que é a minha preferida no momento, eles agradecem, não só a coreana, a turca também é assim. A pessoa que recebe o alimento, seja lá onde for, dentro da casa, no restaurante, eles agradecem a pessoa que produziu. Sim. E outra coisa, não tem uma cultura dessa que é no aniversário dos filhos quem ganha presente são os pais? Os chineses, porque vida. Você vê aí a trajetória, quem foi a dedicação para os filhos serem Ana Vitória e Letícia, hoje duas princesas? Os pais, a mãe. Especificamente, eu diria a Andréia, né? Hoje eu sinto tanta falta da gratidão,
do reconhecimento, por exemplo, das pessoas. É verdade. Não é? Sim. Eu sinto falta, Stephanie, sinto falta das crianças e das pessoas. Obrigado, com licença, por favor. Essa gentileza, sim. Todo mundo fica impressionado com as meninas. A repetição que você fala, eu falo, obrigada, tá linda. Ela me entrega, obrigada, fofa, maravilhosa você, viu? Olha, te adorei hoje, viu? E aí, nesse negócio, tudo, você entregar uma coisa, obrigada. Gente, é coisa tudo, elas isso. agradecem, tudo. E aí ela chega com elas fazem um passeiozinho, segunda, quarta e sexta. E elas acharam o negócio, uma flor toda. Meu Deus, que flor linda! Eu falei, imagina, a flor toda amassada, a flor, às vezes é um negócio que vem todo. Meu Deus, o que você trouxe para mim é maravilhoso. Eu entregar qualquer coisa, já tem aqui essa xícara, que já é da. Pega lá, assim, mãe, que xícara, obrigada! E ela fica com aquela xícara horas e horas. Mas por quê? Tá a repetição. É uma coisa que ela vê. Você, o pai, mãe, gente, isso aí é uma coisa que... Olha de onde saiu a espera, né? O ensino da espera tem um desdobramento. Tem um desdobramento Tem. maravilhoso. A fala de uma mãe, o posicionamento de uma mãe, o comportamento de uma mãe, de um pai. Gente, isso... No programa passado eu falei daquele lance do meu pai, né? Do lance de arrumar e não ficar reclamando. Isso foi para a minha vida toda. Aprendeu, né? Para a vida toda. Toda vez que eu me pego reclamando demais, a vozinha dele me Sim. Vocês falando aí, eu me lembro eu ia buscar o Isaac na escola e, às vezes, eu pedia do irmão Erinaldo para me dar essa força, né? Eu combinava com o Isaac. Ele já era mais grande. Quando ele é mais velho. Mas às vezes, não dava para eu ir buscá-lo por alguma situação que estava acontecendo, um programa que estava acontecendo na hora e tudo. Aí eu já combinava com ele, olha, hoje... Para ele não ficar esperando e não frustrá-lo nesse sentido. Que frustrar é bom, a gente frustrar assim, mas tinham coisas que eu gostava que ele se sentisse mais seguro, né? Principalmente na hora de sair da escola. Aí eu me lembro que quando ele sabia que era eu, ele ficava ali na porta do Batista das Américas com aquele olhar assim, né? Atencioso. Quando ele me via, ele abria um sorrisão. Aí ele chegava assim, sentava atrás, aí ele vinha, botava a mãozinha aqui assim, aí falava, sabe que eu me emociono tanto quando você vem me buscar. Ele era incrível, ele já entrava no quarto, mãe, tu não sabe o que aconteceu. Todas as vezes ele tinha uma história. Não era, Márcia? Eu acompanhei muito essa evolução dele. Você dá valor a isso, você respeita isso, você autoriza a criança a ser criança e a aprender algumas coisas que ela precisa aprender, isso é fantástico, isso é maravilhoso para o processo dela de crescimento, de entendimento do outro, de reconhecer. Poxa, mãe, você veio me buscar? Fico tão emocionado. Isso é uma coisa assim. Gente, eu vou te dizer, eu não tiro, nesse ponto, linda. exclusivamente. Vai. A gente está falando de espera, né? Então, esperar o pai e a mãe é uma dor quando esse pai e essa mãe não vai. Que É verdade. Isso é você verdade. não mede. Eu era grande, já adulta, e uma vez meu pai, muito raramente ele fez isso, né? De levar, ele levava, buscar não. Nunca fez, na verdade. Eu já era adulta e uma vez eu falei assim, o senhor pode vir me buscar nesse curso? E meu pai, ele era uma pessoa bacana e tudo, mas às vezes ele era muito seco. Ele disse, você pega um táxi ou vai de ônibus. Eu disse, poxa vida, o senhor está de carro. Aí nesse dia eu respondi. É tão custoso assim, se eu vir pegar sua filha, que vai sair 11 horas da noite. É impressionante como, muitas vezes, algumas coisas que se referem à espera marcam profundamente a criança, marcam profundamente aquela vidinha ali. E o desdobramento disso para a vida é bem assim desafiador. E quando essa criança, no processo de aprender a esperar, ela no aprendizado dessa espera, ela aprimora a paciência, o ter paciência. Por quê? Porque nada disso é pronto. Sim. Nada que tenha a ver com ensino-aprendizagem vem de um jeito pronto. Ele vai precisar das etapas do tal do amadurecimento da cognição, né? Sim. Por isso que repetir é importante.
Porque aí vai assimilando, porque logo de primeira assim não entendi muito bem, porque tudo muito subjetivo, né? Mas quando eu faço o movimento da repetição, porque não é pronto, não acontece, puf, eu já sou paciente. E assim, as pessoas têm que entender que ela está sendo chata, não. Foi assim com as avós, assim com as nossas mães, assim que a gente tem criado. Exatamente. É o que dá resultado. Sim. Elas aprenderam agora o que é final de semana. Eu acho que elas não entendem o que é final de semana, mas entendem que final de semana elas vão brincar. No parquinho, na piscina de bolinha, que elas são apaixonadas. Então, de segunda-feira começa. Hoje já é final de semana? Não, hoje a gente vai para a escolinha. Só que tem dia que eu não quero ir para a escolinha hoje, eu quero ir para o parquinho. Já é final de semana? Não, é final de semana hoje. Tá vendo? Tá vendo? Tem o dia, o deslize que eu falo. Isso aí que você falou é importante. Olha, você tá vendo? Essa estrutura, essa rotina, essa disciplina. É dia de escola. Então não é dia de brincadeira, é dia de escola. Embora na escola a gente brinque, porque brincar a criança aprende a brincadeira lá da escola. Mas ela precisa dessa rotina, porque se não tiver isso, né, ela não vai aprender, por exemplo, a esperar, a paciência de esperar esse dia. Final de semana não é hoje. E que você fala da gratidão. Valorizar mais uma coisa e desvalorizar outra. Quando eu digo, hoje é final de semana. Gente, elas levantam da cama. Acabou, é final de semana, nada mais. Não tem. Eu acordava até cedo, já com o olho. Laura, Alice, nem conto pra vocês que foi. Sabia que hoje é final de semana? Gente, o pulo que ela é surreal. Pronto, elas querem. Porque chegou a gratidão, elas esperaram um tempo, tiveram. Aí valoriza, né? Valoriza. Sobre essa situação, eu acho muito pertinente aqui. No processo de aprender a esperar algumas coisas para que a criança valore, né, e tenha essa percepção de dar aquele valor, aquela importância. Você vê as crianças hoje, os pais nem esperam, muitas vezes, que elas tenham necessidades. É verdade. Já antecipam uma necessidade porque acreditam que ela já é o sonho da criança. A criança nem sonha, às vezes, nem deseja algo. É isso aí. Ai, não, meu filho precisa disso. É isso, é a ansiedade desses pais. Verdade. Que fazem com que essa necessidade ela fique deixada de lado na sua importância, no seu valor. Porque aí, o que vai acontecer comigo? Eu vou, por exemplo, digamos que eu quero um celular. Né? Digamos que eu quero um celular. Se esse pai não ensinar o processo, as etapas necessárias para ter o celular, tem que corresponder a boas notas, bom desempenho na escola, tem que corresponder, por exemplo, a nossa questão financeira, se é possível. Aí aquela mãe se descabela, faz uma dívida que a criança nem sabe, dá o celular para a criança vai e não respeita aquilo, não tem noção daquilo. E, gente, isso é importantíssimo. É por isso que muitas vezes eu fico admirada. Eu fico muito admirada e até chocada quando as pessoas chegam para Deus e dizem para Deus, Deus, eu me encalacrei todo aqui financeiramente, agora te vira aí para me dar minha bênção. Te vira aí para resolver a minha desorganização financeira aqui e jogar um dinheiro no meu colo aqui do nada. Que relação é essa que eu tenho com Deus? Que Ele é o quê para mim? E essa mesma indagação a gente faz para outras questões, como essa que nós estamos. Se você é um pai, uma mãe, você é ansioso, você não tem paciência, e você vai exigir do seu filho que ele saiba esperar, aí gera toda aquela confusão, aí você, pai do céu, agora me ajuda aí. Tem um exemplo que eu ouvi de um pastor, bem rapidinho, antes da Andréa chamar aí a nossa querida, que uma pessoa chegou na igreja dele e falou com ele, pastor, eu estou com uma dificuldade financeira, eu estou todo enrolado financeiramente, o senhor não pode me abençoar para resolver essa situação? O pastor ouviu e cedeu o valor para a pessoa. Aí passou alguns dias, uma pessoa foi lá na casa do pastor, falou, pastor, eu vim aqui para lhe falar algo que Deus quer falar com o senhor. Aí o pastor ficou meio assim, pois não, fale. Olha, eu só vim aqui porque Deus falou comigo assim, vai lá porque meu filho não quer me ouvir. Vai lá, porque eu queria falar diretamente com ele, mas ele não quer me ouvir. Então, vai lá.
E aí eu estou aqui por isso. Aí o pastor ficou assim, nossa, o que eu estou fazendo que eu não impedi Deus? Pois é, pastor, sabe o que acontece? Deus falou comigo que é para ele dizer o seguinte, não coloca a mão onde eu estou trabalhando, não. A tal pessoa chegou contigo, uma pessoa chegou contigo pedindo dinheiro, eu estou trabalhando com aquela pessoa para ela ajustar a vida financeira dela, e você veio, e antes de perguntar a mim, trouxe uma solução que não era para o benefício dela, não era para a edificação dela. E agora ela vai continuar de recorrer a mim e entender que era preciso me ouvir. Era o tempo dele aprender o aprendizado para a vida. Márcia, a gente tem a pastora Evanilce, da Igreja Santidade do Senhor. Ela tem uma palavra especial para todas nós. Vamos ouvi-la. Olá, graça e paz, pastora Márcia Câmara. Aqui é a pastora Evanilce, da Igreja Santidade do Senhor. Que honra poder estar aqui hoje e expressar minha imensa gratidão e a importância que você tem na minha vida. Ano de 2006, eu passava por um cenário de conflitos e ouvindo seu programa, Espaço Feminino, Deus trouxe uma palavra do coração dele ao meu coração. E como sempre, a senhora usada por Deus, aquela palavra foi de encontro à minha dor. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa foi a palavra que mudou o cenário que eu estava vivendo. E para você, mulher, que está assistindo esse programa hoje, o Senhor diz para você, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, deixa Deus agir, entrega tudo nas mãos do teu Pai. Um abraço, minha pastora, gratidão. Olha, querida, tua palavra aí trouxe, assim, se encaixou como uma pérola, né? E quando Deus nos orienta e diz assim, aquieta, filha. Muitas vezes Deus fala frustrada com Deus, por que não tinha que ser para ontem? E Deus está falando assim, filha, aquieta. Aquieta. E como é bom quando a gente ouve isso do nosso Pai. Verdade. E pode transmitir aos nossos filhos. Com certeza. O programa de hoje tem muito aprendizado. Muito. Né? Sobre fé, sobre até me emociono. De fé. Essa questão da espera. A palavra a esperar, ela vem de esperança, né? Sim. O verbo, melhor dizendo, esperar. Ele gera o substantivo esperança e isso leva à condução da fé. Porque a fé, sem a esperança, ela não anda. Você precisa esperar alguma coisa. E acreditar, mesmo sem ver, ou o cenário complicado, através da fé, que aquilo vai acontecer. Porque essa fé destinada, endereçada a Jesus, claro. A Jesus, sempre é ele. Ela é a fé que vai funcionar nesse sentido, né? Sim. Porque nós estamos falando aqui de uma espera que, inclusive, vai preparar a criança para a vida dela. Sim, total. Para o momento em que ela não sabe nem, né, como é que vai ser, mas com a fé que aquele movimento de esperar vai trabalhar uma postura adulta, mais madura, mais segura, mais tranquila, não é? Esse preparar para a vida é muito importante. A gente imagina quando ele está lidando com... Hoje que esse aprendizado com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, vai fazer com que o filho, a filha, escolha melhor o namoro, o tempo certo do namoro, o tempo certo de conhecer a pessoa, a família, de se envolver, a forma como ela vai encarar a obra do Senhor, a vida profissional. Tudo é reflexo disso. Aquelas pessoas que atropelam as etapas, né? Elas foram ensinadas a não entender seu tempo, o time certo para começar a namorar. Né? Hoje em dia você vê as crianças, a mãe brincando com outras mães que os filhos estão namorando. Achando tudo lindo, né? E isso não é engraçado. Não acho. Não é engraçado. Não tem namoro com 2 anos, Sim, 5 anos, não tem namoro. Nem mente para isso. Entende? Não tem estrutura para isso.
Verdade. Aí é esse movimento de catapultar as etapas, né? De antecipar as coisas que não podem ser antecipadas, que é o que a gente está pensando hoje aqui. Agora eu quero ouvir o meu excelentíssimo esposo, nosso deputado estadual, comandante Dan. Fala, Dan. É muito importante que nós possamos fazer com que nossos filhos possam compreender aquele princípio bíblico de que nós devemos ensiná-los no caminho em que devem andar. E ensinar a criança no caminho que deve andar significa fazer com que elas aprendam a esperar os tempos certos, né, para que possam conquistar aquilo que fará diferença em suas vidas. Eu me recordo um pouco quando o Isaac, né, ele estava naquela fase, meu filho Isaac, minha criança, né, enfim, nossa criança, estava naquela fase de buscar dirigir carro, né, e ele teve que esperar tirar a carteira para poder ganhar um carro e passar a dirigir o carro, né? Então é dessa forma que nós propiciamos ou possibilitamos às nossas crianças que compreendam que a vida não é só facilidade e às vezes que não é tão fácil, né? Então há tempo de esperar e há tempo de vivenciar algumas experiências depois de termos esperado e alcançado o tempo e a oportunidade de fazer aquilo que é correto dentro da vontade de Deus. Beijo no coração. Isso é uma verdade. Assim, o Isaac nunca foi daqueles que pegou carro antes do tempo, nunca precisou ficar preocupado com isso. Ele tinha um jeitinho dele de aquietar, né? Agora, gente, que coisa boa é saber que esse ensino passa por nós primeiro, né? A espera. Se os adultos ouvindo estão sentindo necessidade de aprimorar essa habilidade, essa capacidade do saber, essa arte de saber esperar, é hora de revisar algumas coisas, atualizar algumas coisas, né? Como é que eu estou lidando, por exemplo, com a vida, com o meu trabalho, com a minha profissão, com a minha vida financeira, enfim. E a minha vida financeira ensina muito, a educação financeira ensina muito a esperar. Eu não posso comprar agora, não comprarei. É verdade, é verdade. A dinâmica atual, eu diria de 2000 para cá, né? A dinâmica familiar, ela mudou muito. Né? E é um desafio, eu acredito que seja um desafio. A Stephanie é mãe de duas meninas, crianças ainda, e eu imagino, e ela trabalha fora, o esposo trabalha fora. Então, o tempo, você já falou isso aqui, que não é a quantidade de horas que a gente passa, mas a qualidade daquele momento ali. Sim. Então, se a gente que tem essa rotina já totalmente diferenciada, não produzir em nós mesmos a paciência para poder ensinar, né? Porque fica difícil. Aprender a esperar é aprender a viver. É isso aí. Exatamente. E a gente vai encerrando assim, porque Stephanie não estou podendo esperar não agora, tá podendo esperar. Vou ser contraditória. Débora, Natanael, deixa o recadinho de vocês aí. E para você que acabou de assistir o Soluções Mulher, quero fazer um convite especial para assistir o programa Soluções Jovem. Amanhã às 17 horas. Na TV e rádio Boas Novas e também através das redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Foco na missão. Foco na missão. Olha, gente, aprender a esperar é aprender a viver. Né? Espera no Senhor, confia nele e o mas ele fará. Amém. Esse mas aí que às vezes a gente quer, né? Esse mais acrescenta. Ele vai fazer. A gente termina assim o nosso Soluções Mulher de hoje. Fiquem com Jesus. Paz.